Olá, bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui hoje na congregação Recanto Alvorada, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, dando início a mais uma live, a live da nossa Escola Bíblica Dominical Quadrangular. Tá? Hoje, aqui comigo, o irmão Wellington, professor dos juniores, juntamente com o irmão Sidney, também são parceiros de classe, né? Professores dos juniores. E hoje nós vamos estar tratando de um tema que nós escolhemos e vamos falar sobre a esperança na vida do cristão, né? Já de imediato eu gostaria já de estar abrindo uma passagem para a gente poder já estar dando início, que está registrado lá em Romanos 8, 24 ao 25. Texto bem curto, mas que vai dar para a gente ter uma boa compreensão. Vamos lá. Romanos 8, 24 e 25. Porque em a esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Volta um pouquinho aí. Em Romanos 5,5, também, um versículo que vai falar sobre esperança, né? Fala assim, ó: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Amém? Falando aqui sobre a esperança, eu quero fazer só uma breve distinção. O que diferencia a esperança e a fé, né? A fé, é algo que a gente não vê, mas que a gente crê, né? E esse crer, ele está relacionado ao presente, algo que acontece agora, né? Então eu tenho fé, né, de algo que já aconteceu na minha vida, que está acontecendo na minha vida, né? Mas que é trazido no período presente. A esperança em si é algo já que a gente já vive de uma certa expectativa, é algo futuro, algo que eu creio que vai acontecer, algo que eu espero que vá acontecer, né? Uma certa referência rapidinho, só para vocês terem uma distinção rápida. Eu creio que Jesus ressuscitou, nós cremos que Jesus ressuscitou, e nós temos esperança do quê? Que Ele voltará, né? Só para vocês terem uma certa distinção entre a diferença de fé e esperança. Eu vejo assim que a esperança, né, em si, ela foi muito, em toda a Bíblia ela é exercitada, né? Mas eu vejo que lá no Antigo Testamento, quando Davi ia para uma batalha, né, ele tinha esperança que Deus ia dar a vitória para ele, e Deus, né, o honrava com a vitória. Ele já ia para a guerra, às vezes sem os aparatos necessários, sem a quantidade de soldados necessários preparados para a guerra, mas a esperança dele era grande, né? Ele tinha esperança que ele ia e ele vinha com a vitória. Nós vemos também da saída do povo de Deus no Egito, de Israel. Quando eles foram para Canaã, qual que era a esperança deles? Herdar a terra prometida, né? Eles saíram, passaram por toda aquela tribulação que passaram, no caminho do deserto, caminharam por todo aquele período, mas qual que era a esperança deles? O que eles viam lá na frente? Eles viam o quê? Que a terra prometida cada vez estava se aproximando mais, cada vez mais próximo, cada vez mais perto. Então, a gente vê assim que a esperança em todos os momentos da Bíblia, ela ocorre desde o início até o final. Mas o que eu vejo uma característica muito forte na igreja primitiva, né? Na igreja primitiva, né, após a ressurreição de Jesus Cristo, né? A gente vê que os apóstolos, né, os discípulos que ali foram incumbidos em estar pregando o evangelho, levando a palavra de Deus, né, eles tinham a esperança que Jesus ressuscitaria. Esta é na realidade a bendita esperança. Qual que é a bendita esperança? Que Jesus Cristo irá ressuscitar. E acaba até sendo vamos dizer assim, um carro-chefe da esperança na vida do crente. Qual que é a esperança na vida do crente? A bendita esperança na vida do crente, que Jesus ressuscitará.
E eu vejo que naquela época, né, pelas perseguições que eles passaram, pelas dificuldades que eles enfrentaram, eles tinham que levar o evangelho aos ímpios, levaram evangelhos a certas regiões daquele povoado ou daquela nação, e pregando o evangelho. E além de pregar o evangelho, algo que tinham que fazer com que os irmãos acreditassem que Cristo era o Cristo ressurreto, né? Que morreu na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, eles ainda tinham que exercitar a bendita esperança. Que ele ia voltar. Que ele, além de ele ter ressuscitado, né? Que muitos não viram, foram poucos que viram, mas eles criam que ele havia ressuscitado, como hoje nós cremos que ele ressuscitou, né? Eles ainda tinham que exercitar a esperança, falando, não, Jesus Cristo morreu, né? Foi morto, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, né? E nós cremos que ele voltará, né? A gente vê assim que, não sei, mas naquela época, creio que não seja igual hoje, igreja aberta para tudo quanto é lado, a facilidade da gente ter acesso às tecnologias, toda esquina que você vai visitar uma igreja, você ouve a palavra, você sabe de cor, você entra na internet, você lê a Bíblia, mas naquela época não era assim. Naquela época era tete a tete, era boca a boca, foram poucas pessoas que ouviram falar de Jesus na região que ele andava, pela grande multidão que se encontrava. Às vezes a pessoa fala, mas multidões seguiam Jesus, multidões seguiam Jesus no local. Mas e aquelas regiões da igreja de Antioquia, da igreja de fora, longe, que eles tinham que fazer a peregrinação para lá, levar a palavra, levar o evangelho e demonstrar para ele a esperança que Jesus iria ressuscitar. Como que eles iriam fazer para convencer? Somente pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? Eu acho que tudo na vida do crente, tudo na vida do cristão, né, autêntico, aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus tem que estar 24 horas continuamente na vida dele. Isso seja na hora dele ter fé para crer em algo que ele não está vendo, mas que ele espera, tanto também na esperança, né? Nós vamos falar aqui em sentido estrito da esperança, um pouco mais abrangente, né? em outros aspectos, mas eu queria só deixar focado aqui em relação à bendita esperança, né? E para a gente ter esperança que Jesus vai voltar, que ele estamos vendo aí que os dias estão próximos, né, os últimos dias estão próximos, tudo caminha, né, para a volta de Jesus, tudo segue aí, né, o que as Sagradas Escrituras estão sendo cumpridas, né, mas se não tiver a ação do Espírito Santo, de nada valerá. De nada adianta, né? E a gente vê que já naquela época, naquele período, um período difícil, um período, né, que era de perseguição, porque além deles ter que levar o evangelho, além deles ter que pregar que Jesus iria ressuscitar, né, levar a salvação para aquele povo, eles iam ter que se confrontar com perseguições, perseguidores que queriam a cabeça deles, que queriam crucificá-los, e que de fato assim muitos partiram desta forma, mas com uma convicção: não negar Cristo, não negar a sua ressurreição e nem negar que um dia ele iria voltar. E hoje, né, nós somos privilegiados, né, por ter essa facilidade, esse ensinamento, essa comodidade de estarmos no nosso lar, né, e estamos recebendo continuamente a flechada da mensagem da palavra de Deus, seja aqui na igreja. Tá certo que por um período estamos aí ausentes do culto, aí você abre hoje o Facebook, é cheio de live de várias denominações, e todas com o mesmo intuito, levando a mensagem de Deus, levando que Jesus é o único que salva, é o único que cura, é o único que liberta e o único que voltará. Essa é a bendita esperança na vida do crente, e que tem que estar continuamente até a volta de Jesus, ou até ele ir até Jesus. Até ele ir a Deus, né? Então, nesse período aí, a gente tem que estar firme, constante e abundante, sem estremecer, sem vacilar. Por quê? Porque às vezes, com o risco do cristão, às vezes, nascer dentro do lar evangélico, nascer dentro da igreja, né? Está seguindo todos os preceitos de Deus, seguindo os seus ensinamentos,
e por um momento ele acaba se afastando da presença de Deus, e pode ser que Jesus volte nesse período, pode ser que ele venha a ser levado até Jesus de uma certa forma, e ele acaba perdendo a sua salvação. Às vezes serviu a Cristo 40 anos, 45 anos, como muitos a gente vê, 50 anos servindo a Cristo, renunciando ao pecado, pagando um preço que a gente sabe que não é fácil. Só quem é crente verdadeiro, crente remido, lavado no sangue de Jesus, sabe o preço que tem que se pagar, meus irmãos, para a gente estar firme no caminho do Senhor, para estar firme em obediência. Porque esse mundo hoje nos oferece muita coisa, entre aspas, aparentemente bom, né? Mas que são coisas que são passageiras, que vêm na vida do cristão para poder alegrar momentaneamente, rapidamente, por algum período de dias, período de meses, mas depois, a hora que passar essa sensação de alegria, essa sensação de prazer, a pessoa volta a cair em si. E muitas vezes a pessoa ela não tem força para voltar para Cristo em si, não voltar para a igreja, né? A igreja na realidade seria apenas um templo, a igreja seria um corpo na realidade, mas acaba tendo uma dificuldade, ou às vezes é por motivo de vergonha, ou às vezes é por motivo de alguma insatisfação, alguma decepção que ele teve nessa caminhada, alguma falta de apoio que ele encontrou no caminho que ele desviou daquele período, e acaba perdendo sua salvação. Que você não venha ser um desses, que você venha permanecer firme, forte, constante e abundante na graça de Deus, né? Seguindo a Ele, servindo a Ele e crendo, e tendo a esperança que Ele um dia irá voltar e irá buscar a sua igreja. Amém. Espero que todos nós estejamos envolvidos, e você aí na sua casa também, estejamos juntos para glorificar, adorar e engrandecer o nome de Jesus. Amém? Eu quero agora passar para o irmão Cid, ele vai estar dando continuidade. Só lembrando os irmãos que no decorrer dessa live, se você quiser estar fazendo algum pedido de oração, pode fazer seu pedido de oração aí. Os irmãos que estão aqui nos assessorando vai estar anotando seu pedido, e no final dessa live vamos estar orando por você, por alguém que você conheça, pela sua família, né? Então no decorrer da live aí, faltando uns 5 minutinhos no máximo antes de acabar, você já passa o seu pedido, que estaremos ao final orando por você. Amém? Amém. Passa agora a palavra para o irmão Cid, para ele dar continuidade. Irmão Cid? A palavra esperança, né, eu pesquisei aqui, ela vem do latim, né, que significa esperare, que é um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sentimentos são enfrentados como contingências passageiras. Essa é a esperança. Hoje, nesse dia, nesse momento que a gente vive um caos aí de pandemia, de problemas políticos, de uma situação de desespero para muitos, né? Desemprego, sem perspectiva do futuro, isso que a gente tem que ter, a esperança de que esses dias passageiros, ele vai passar. Com certeza. Vai passar. Amém. Aí, para você passar esses dias aí, para você ficar firme na palavra de Deus, gostaria de ler aqui que está em Coríntios 13, que é os 3 pilares que fortalecem o cristão, né? Os 3 pilares ali que leva a pessoa a se fortalecer com Cristo, que seria o quê? 1 Coríntios 13, que fala assim: agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Entre esses 3, o maior deste é o amor. Então, com essas 3 coisas, você consegue o quê? Como o Márcio disse aí, a caminhada de muitos e muitos anos com Cristo, a caminhada de muitos e muitos anos ali servindo a Deus. Porque muitos pensam que a igreja é o templo. Não, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então, assim, eu particularmente ali, cada um tem que ter o quê? Esses 3 pilares: a fé, a esperança e o amor. Ah, Cid, mas como é que eu faço para mim adquirir a fé? A fé, como diz ali, a fé ela vem o quê? Vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que constantemente estar bombardeando a nossa mente, nosso coração com a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus, é ouvindo as mensagens, é assistindo os cultos. Ah, mas eu não gosto muito, eu não acho legal. Gente, é o que nós temos para hoje. Aproveite o que você tem para hoje. Abre o seu celular, assiste as lives, assiste os cultos, assiste as pregações, bombardeia a sua mente com a palavra. A sua fé vai aumentar.
Aí você vem o quê? Vem o quê? A esperança. A esperança, o que é? A esperança que o Márcio falou ali é de você pensar que futuramente vai melhorar. Aquela esperança de que eu creio que vai passar. E muitas vezes também vem o quê? O amor. Hoje a gente vê aí muitos na televisão aí o feminicídio aumentando. O que é isso aí? É pessoas sem falta de amor, não tem paciência. É marido brigando com a esposa, é os pais brigando com os filhos, não tem mais aquela paciência, não tem mais aquele amor. Nós temos que fazer o quê? Demonstrar o amor, demonstrar paciência. Ah, está complicado, está difícil? Vai orar, vai ler a palavra de Deus, vai ouvir um louvor. Não deixa o quê? Não deixa os pensamentos negativos bombardear nossa mente. Eu estava vendo aqui também o contrário, né? O contrário à esperança, que é um antônimo, que fala assim, o antônimo da palavra esperança, que é o contrário, que é o quê? O que seria o contrário à esperança? É o desesperança, é a descrença, é a incredulidade, é o ceticismo, é a dúvida, é a desilusão, é o desengano, é a decepção, é o desapontamento, é o desespero. Hoje em dia, nesse caos aí, está acontecendo o quê? Muitas pessoas estão o quê? Na desesperança. Ela está no desespero, ela está o quê? Na decepção. Às vezes ela se confia o quê? Numa pessoa, ela se confia o quê? Num emprego, aí vem a decepção, vem o desespero. Não, vamos contrário ali, ó, vamos calcar ali a fé, a esperança e o amor. Esses três aí afirmados, a gente consegue o quê? Consegue a bendita esperança. Que é aquela bendita esperança que Jesus vai voltar, Jesus vai levar a gente para um lugar melhor. Mas até o ponto de Jesus não levar a gente para um lugar melhor, de Jesus voltar, vamos crer, vamos ter esperança de que tudo isso vai passar. Mas o que? Sem bombardear nossa mente com coisas erradas. Isso, né, Wellington? Pessoas aí como se diz, são pessoas que tragam essas desgraças, né? Ixi, mas uma das coisas que eu entendo com esse versículo, eu gosto muito de 1 Coríntios 13, ele inteiro, mas uma das coisas que eu entendo desses três pilares é que tanto a fé quanto a esperança são sentimentos, são coisas que a gente tem que exercer individualmente. Mas por que ele ressalta o amor é o mais importante dos três? Porque o amor é algo que a gente tem que exercer no coletivo. Por isso que a igreja primitiva, como o Márcio citou, ela crescia tanto, ela era forte, porque ela exercia o amor um com os outros, com a fé e a esperança deles intacta. Não adianta nada eu ter a minha fé em Deus, ter a minha esperança na volta dele e não exercer esse amor com o meu irmão. Porque uma das coisas que fortalece a nossa fé e a nossa esperança é justamente a comunhão com os irmãos. Quando a gente expressa o nosso amor em família, com os amigos, na congregação, com os irmãos, isso fortalece nossa fé, porque a gente viu o irmão ali exercendo a fé dele, aquilo motiva a nossa fé, nós vemos como o irmão está ali perseverando na esperança dele, a gente recobre nossos ânimos para também ter essa esperança. E como o Sidney também acabou de citar, muitas das vezes as pessoas à nossa volta são emissários de desgraça, de más notícias, e principalmente nos tempos atuais, onde a reclusão social está tão avassaladora, o que nos resta é o contato virtual, por WhatsApp, Facebook, seja qual mídia social você utilizar. Mas o que a gente mais vê, o que a grande massa tem divulgado e propagado são as más notícias. A gente entende que são tempos difíceis, tem muitas coisas ruins acontecendo, que nem o Sidney acabou de comentar, o aumento de violência nos lares, o aumento de assassinato de mulheres, violência contra crianças. Isso realmente é algo muito triste, algo que entristece nosso coração e preocupante, mas não é algo que a gente deve bombardear. Ah, não, vi uma notícia ruim, vou compartilhar para todos os irmãos. Porque isso abala a nossa fé, abala a esperança, isso faz a gente pensar de coisas que a gente não deveria. Porque quando a gente está com a nossa mente centrada, como o Sidney falou, bombardeado pela palavra, a nossa fé é convicta na palavra. E a palavra de Deus diz que, apesar de tudo isso, a gente vai passar, vai vir dias bons depois dessa tempestade que a gente está passando. Amém. E a esperança que a gente tem é que esse dia breve chegará. Seja ele a volta de Cristo, a tão esperada volta de Cristo, ou o fim dessa pandemia, qualquer uma dessas opções é a esperança que tem que estar enraizada no nosso coração. Por isso que, apesar da distância, nós como igreja, nós como irmãos em Cristo, temos que ainda exercer o amor.
Por isso, mande aquela palavra de ânimo para o seu amigo, para o seu irmão, um bom dia com alguma palavra, algo que edifique a vida dele. Porque eu sou muito recluso nisso. Muitas das vezes eu mando muitas mensagens para as pessoas, uma mensagem de ânimo, e isso primeiramente me edifica, porque a gente entende que quando a gente vai transmitir uma mensagem, uma palavra, a gente primeiro edifica em nós para depois edificar nas pessoas. Então tenha esse hábito. Vou mandar um bom dia para o meu irmão, para minha família. Acorda da sua família, dê um bom dia, dê uma palavra de ânimo nesse momento de quarentena para fortalecer ela. Porque quando a gente faz isso, a nossa fé ela começa a ser exercida junto com a nossa esperança por causa do amor difundido entre a gente. Então, nesses dias atuais, nessa atual situação, é muito importante a gente exercer esses 3 pilares, tanto a fé, a esperança que a gente estamos tratando hoje, mas também o amor, para que os outros 2 não venham ser abalados, que a gente não venha perder esse amor que a gente tinha em comunhão aqui na igreja, nos cultos, nas escolas bíblicas, que não só por causa da reclusão esse amor venha acabar. Lembrando só assim, você falou sobre os antônimos de esperança, né? E você vê que tudo que vem que vem contrário à esperança é tudo motivo que leva a pessoa às vezes, né, a cometer certas atitudes certas atitudes, certas frustrações que venham atingir sua família, que venham atingir o seu pessoal primeiro, né? Primeiramente é uma atitude pessoal que a pessoa, às vezes pela falta de esperança que ela tem de algo que venha acontecer e não acontece, ela acaba se frustrando e diante dessa frustração ela acaba cometendo algo que venha prejudicar ela, que venha prejudicar a sua família, que venha prejudicar a sua casa, né? E para que essa esperança ela não seja exercitada de forma em vão, porque para todo mundo que você perguntar, eles vão falar que tem esperança. Eu tenho a esperança de dias melhores, eu tenho esperança que eu vou arrumar um emprego, eu tenho esperança que eu vou passar por essa fase, mas se você, meu irmão, não tiver esperança inabalável em Deus, primeiramente, se você não tiver essa esperança firmada, que ela seja inabalável em Deus, de nada adianta essa esperança sua. Essa sua esperança ela acaba sendo em vão, porque primeiramente, a partir do momento que eu tenho a esperança, eu tenho que ter firmado ela em algum pilar. Tá, eu tenho esperança, mas não, a esperança não é minha. Não é esperança no homem, né? É minha. Eu quero que algo aconteça para mim, eu quero que algo aconteça para minha família, para minha casa, para meus irmãos, mas primeiro eu tenho que ter essa fé inabalável em Deus, em Jesus Cristo primeiro, né? Que ele vai estar intercedendo por nós. Hoje nós temos um intercedor que está junto ao Pai, né? Então eu vou ter essa esperança que Deus está nos ouvindo, que Ele está me ouvindo, que Ele vai atingir aquele objetivo que eu quero. Se aquele objetivo que eu quero, que eu tenho esperança que aconteça na minha vida, não venha acontecer, eu tenho que ter a ciência que Deus está no controle. Que Deus está no controle da situação e que se não aconteceu, algo melhor Ele tem para mim, para minha vida, né? E a gente vê ali o contrário da esperança, que às vezes muitos casos de feminicídio, igual você comentou, né, nesse momento que estamos vivendo aí de reclusão social, onde as famílias acabam se aproximando mais, o pai fica mais perto do filho, a esposa mais perto do esposo, fica longe dos amigos de bar, né? Fica longe dos amigos da empresa, fica longe dos familiares um pouco mais distante e acaba ali convivendo continuamente com mais tempo. E ali acaba tendo os problemas, acaba tendo as desilusões, porque tudo que ele projetou, tudo que ele pensou, nesse momento deu em vão. Porque que ele pensava, meu filho está na escola, minha esposa está trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou bem empregado, ela está bem empregada, ele está bem estudado, preocupado com o quê? Com bens materiais, preocupado com algo físico, algo que vai preencher o seu coração, que vai preencher o seu íntimo. Esqueceu de ter a esperança em Cristo Jesus, em Deus. Ele esqueceu de depositar a esperança dele em Deus. Primeiramente, eu vou depositar minha esperança em Deus, uma esperança inabalável em Deus, para que as demais coisas venham acontecendo naturalmente, né? E aí,
né, só para mim acabar de completar, é que acaba acontecendo, né, o feminicídio, aumentaram os casos de feminicídio, muitos casos depressivos, né, acaba atingindo hoje uma sociedade, irmãos, que eu vejo, eu acho assim, né, não que eu quero aqui estar julgando, mas eu acho que hoje nós vivemos um momento que era para ter um menos índice de depressão hoje, seria nos dias de hoje. Pela tecnologia que as pessoas têm, por tudo que a facilidade que as pessoas têm. Hoje tem veículo para você ir para todo quanto é lugar, é tudo mais fácil, hospitais bem aparados. Não era, eu creio que não era para ter esse caso de grande de depressão que tem, lógico, que é independente da pessoa, mas você vê que é algo que a pessoa deixou de firmar, ou ela está firmando a sua esperança em algo que seja pessoal. É que essa esperança venha ser inabalável, e primeiramente inabalável em Deus. Em Deus. Né? Vamos continuar, Marcelo. O que fala também aqui a esperança, a bendita esperança, né, que é a volta de Jesus, infelizmente é um termo que a gente ouve pouco nos dias de hoje na igreja. Verdade. Hoje em dia muitas igrejas, elas falam muito sobre o quê? Financeiramente, ela fala muito de prosperidade, ela fala muito sobre o presente ali, o em si. Mas ele não fala o quê? Do futuro, da volta de Cristo. Isso aí, infelizmente, está deixando as pessoas pensando, nós está falando, pensando no hoje, no eu. Não. A esperança é uma coisa o quê? Futura. A bendita esperança, ela tem que ser mais divulgada, sim. Nós temos que falar da volta de Jesus. Nós temos que falar, se você não firmar os pés com Jesus, se você não deixar um pouco do seu eu, deixar um pouco do pecado ali, que as pessoas têm o pecadinho de estimação, né? Aquela coisinha do nada a ver. Isso é uma palavra que, falar para você, hoje em dia virou moda no meio cristão. Nada a ver. Hoje nada a ver, entendeu? Nada a ver. Aí você vai deixando aquele nada a ver, o seu pecadinho de estimação. Infelizmente as igrejas, aí muitos pastores não sobem no púlpito, não pregam sobre a volta de Jesus. Verdade. Tem aquele pastor lá, a pregação dele lá, né? David, acho que eu marquei aqui, que ele fez uma pregação e as pessoas elas se agarravam nos pilares ali, achando que o inferno, que o seu chão ia se abrir e elas iam morrer ali. Sempre que numa pregação dele ali, o povo, né, pregando ali, o pastor pregando, as pessoas sentindo realmente a necessidade de se firmar com Cristo, da volta de Cristo. Nós temos que o quê? Lembrar realmente que Jesus, ele falou, eu vou voltar. Então, se ele falou que ele vai voltar, nós temos que ter o quê? A bendita esperança. Nós temos que estar constantemente lembrando disso. Não se esquecer. Não se esquecer que Jesus, ele vai voltar. Vai voltar o quê? Para levar a sua igreja. Quem que é a igreja? É o templo? Não, é eu. Não só não perca o seu raciocínio, você vai dar continuidade no que você está falando. Assim, o jeito que você está falando, né, a bendita esperança, é que nós cremos que Jesus voltará. Mas eu vejo que falta, às vezes, em nós. Quem que é o divulgador da mensagem da palavra da volta de Jesus? Naquela época, quem que pregava a volta de Jesus na igreja primitiva? Os apóstolos, os discípulos. Eles foram o início, né? Eles que deram início a tudo, e eles tinham que levar a mensagem para lugar que nunca ouviu falar de Jesus. Né? E hoje nós vemos pessoas preocupadas com cargos, preocupadas com cargo na igreja. Bom, eu vou ser o quê? O que eu vou ser lá na igreja? A pessoa chega hoje dentro da igreja, no contexto geral, não estou falando local, estou falando no modo geral. A pessoa hoje ela entra dentro da igreja, a primeira coisa que ela quer saber, onde tem um lugar para mim ir? Eu vou cantar? Ou eu vou tocar? Ou eu vou... Se não tiver lugar para ela, ela está insatisfeita, porque hoje ela é o mais importante, assim, a essência do cristão é ele pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Ele pregar que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar. Então eu vejo assim, que além da bendita esperança que o crente, para nós que já somos aquele crente convertido, eu acho que até se torna mais fácil. Mais fácil. Porque nós cremos que Jesus vai voltar e acabou, e estamos esperando, estamos aguardando a volta dele. Mas para a pessoa que está lá fora, que está no mundo, para ela acaba sendo mais difícil, porque ela acaba não tendo a compreensão. E cabe o quê? Cabe nós, como igreja, sair do comodismo, sair do fácil, né? Do automático, de vir para a igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, para a igreja. Sair desse automático, sair a campo,
sair nos lugares que precisam ainda ser divulgado, porque, irmãos, nem só de alimento vive o homem, né? Nem só de necessidades básicas de higiene vive o homem, né? Hoje nós estamos vendo é ótimo, excelente, é isso mesmo, nós temos, esse é o amor ao próximo, mas esse amor ao próximo vem um pouco mais além, né? De necessidade básica de alimentação, vem do que? De preencher o coração dele com a palavra de Deus, de difundir o evangelho, né? De pregar a salvação, de pregar a ressurreição de Cristo, de pregar a volta de Jesus. E hoje as pessoas estão preocupadas em estar levando os alimentos, estar levando os acessórios de necessidade básica, larga para a pessoa fica vila e vai embora. E a palavra de Deus, onde está? O que foi falado para aquela pessoa, né? Algo que vai lhe trazer esperança, uma esperança inabalável, uma esperança viva, uma esperança firme, né? Que tudo isso vai passar, que aquilo que está sendo deixado ali é apenas para o sustento físico, mas que precisa se alimentar do espírito, ela precisa se alimentar da alma, irmãos. Não adianta nada a gente deixar, né? Porque o propósito do crente hoje é a salvação eterna, é a vida eterna com Cristo, é isso. A vida do cristão hoje se resume o quê? A vida eterna com Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outra direção. Agora você ter essa certeza da salvação, da vida eterna, que você vai herdar o reino e ficar só para você, é egoísmo. Isso. Porque eu conheço, eu exercito, eu faço valer. Mas é egoísmo, porque a palavra de Deus vem falando o quê? Que nós temos que pregar às nações, levar o evangelho, difundir a toda criatura. Tá? Porque se tiver alguém perto de você, ou algum familiar seu, né, que você teve a oportunidade de pregar a palavra para ele. Agora, esse período que estamos vivendo é a hora, irmãos. É a deixa. É a deixa para os cristãos, lá. Vou lá dar uma palavra de conforto, né? A pessoa já está desempregado, o pai desempregado, a mãe desempregada. Vou lá dar um auxílio, seja financeiro, seja de alimento. Vou lá dar uma palavra de conforto porque é algum parente meu, mas nessa palavra de conforto, nesse ato seu, é o momento de você pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. É a esperança, né? Você pregar a palavra de Deus para ela, trazer a esperança de momentos melhores, mas momentos melhores aqui, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, né? Então eu vejo assim, só para dar continuidade ao que você está falando, que às vezes nós ficamos acomodados, né? Nós falamos assim que a pessoa tem que ter a bendita esperança, que ela tem que ter a esperança que Jesus vai voltar, né? Mas às vezes para nós que estamos na igreja é fácil, mas para vir para a pessoa que está lá é um pouco mais complicado. Então acho que nós assim devemos estar mais atentos, né? Mais atento ao que Deus tem colocado em nosso coração e além de estar atento, colocar em prática, né? Pode dar continuidade, você. Eu estava vendo aqui, né, a história que eu estava para vocês, Jonathan Edwards. Ele pregou esse sermão em 1741, chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Então assim, tem que haver pregações assim. Pecadores na mão de um Deus irado. Meu Deus do céu. Entendeu? Não é aquela coisa de passar a mão na cabeça do deixa pra lá. É forte. Hoje, dentro da igreja, a gente não, né, nem pode nem... Entendeu? Só Deus é amor. Nem cogitar. Só Deus é amor. Não, gente, Deus é justiça. Deus é justiça, irmãos. Então assim, o Hélio tá falando aqui nas redes sociais de uma pessoa trancada ali, e eu não posso, ele tá falando de evangelizar, de falar de Jesus, eu não posso por causa da reclusão social, eu não posso sair. Gente, o Hélio falou que é a mídia. Você tem no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, aí tem quantos amigos? 500, 600? Gente, é uma mensagem. Momento, né? E é o momento que a pessoa às vezes não está trabalhando, está em casa até. Ela está vendo. Está vendo, aí o que fica? Fica às vezes vendo coisas, como o Hélio falou, mensagens negativas. Que vem a te atingindo, que vem te desfalecendo, que vem te deixando mais triste, vem te deixando mais chateado e vem te deixando o quê? Sem esperança. A esperança cada vez, em vez da esperança ela subir, com essas setas do inimigo, que as redes sociais acabam colocando, que a mídia colocando, a esperança em si, se você não exercitar, ela acaba diminuindo. Então, quando vem ao invés de você ficar preocupado com essas notícias, porque Deus está no controle de tudo, irmãos. Não cai uma folha de uma árvore se não for uma permissão de Deus na vida do crente, do cristão.
Pare-se de desesperar, ficar desesperado, sem saber o que vai acontecer. Se você é um cristão verdadeiro, autêntico, você sabe que Deus está cuidando de toda a situação. Amém. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando do seu filho, está cuidando da sua família. Então, ao invés de você ficar se preocupando com coisas, com notícias, com isso, com notícia de política, aqui, ó, tá aqui o manual, está aqui o remédio, né? Está aqui o segredo para você atravessar essa fase e daqui um ano falar, passei, venci Glória a Deus. e não senti. Por quê? Porque você estava alicerçado na palavra de Deus, você estava buscando onde você vai encontrar a verdadeira esperança. Isso. Lendo a Sagrada Escritura e exercitando a palavra de Deus. Né? Só fazendo um comentário, duas coisas que, ressaltando o que o Márcio disse, hoje em dia é muito difuso o pensamento de, para evangelizar, para eu pregar, eu tenho que ir para outra nação, ir para outro estado. E uma das coisas que eu aprendi no convívio com meus irmãos, com o nosso querido pastor, é que para evangelizar é simplesmente abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem para aquele amigo que não vai na igreja, mandar uma mensagem no Facebook para aquele colega de trabalho seu que não vai na igreja, não conhece a Jesus. E é isso que se resume. Muitas das vezes, eu falo, não precisa pregar o evangelho. As pessoas pensam que já vai sair nas ruas pregando. Não precisa. É bom, é necessário também essa parte de ir pregar nas ruas e ministrar na vida das pessoas. Sim, é importante, mas às vezes tudo que você precisa é simplesmente abrir suas redes sociais que você utiliza todos os dias. E falar do amor, falar da sua esperança, falar da palavra de Deus que primeiro exerce em você. E outra coisa também que é difusa, às vezes as pessoas elas substituem o pregar pelas ações, que nem o Márcio falou. Às vezes, eu vou lá, ajudo tal pessoa. Tá, beleza, eu ajudo, fez uma boa ação, isso é muito bom, mas e o que a pessoa, o que vai edificar, o que vai trazer a pessoa para perto de Jesus, não é só a boa ação, é a palavra. Outra coisa também é a questão do testemunho. O testemunho realmente de todo cristão tem que ser um testemunho íntegro, tem que ser algo que as pessoas olham, observam e vejam diferença. Mas às vezes eu já vi tantos jovens falar, não, meu testemunho está falando com a pessoa, meu testemunho está fazendo Deus falar com a pessoa. Beleza, o testemunho é bom, mas ele é limitado. A palavra de Deus, ela tem que ser algo que venha cortar o coração, venha atingir o mais profundo. E às vezes o testemunho é algo muito superficial. Por isso que a gente não deve, de forma alguma, cessar o nosso falar. Como o Márcio falou, como o Sidney também ressaltou, a gente deve ministrar na vida das pessoas, falar do amor de Deus, falar da palavra, edificar, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de amor, principalmente nos dias de hoje. Por isso que, também ressaltando, reforçando o que eu disse de propagar a esperança, mandar mensagens boas, faça isso não somente com os irmãos, faça isso com aquelas pessoas, aquele parente seu que não vai na igreja, aquele parente seu que nunca conheceu Jesus, ou que está afastado, um amigo seu que você sabe que está afastado, porque é quando você propaga a palavra que realmente ela vai ter efeito e a gente está exercendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é levar as boas novas. E outra coisa que também é muito difuso é falar, nossa, mas como que eu vou chegar, vou começar a pregar na vida da pessoa? É simplesmente uma conversa. Eu tive várias experiências de uma simples conversa, primeiramente mudar minha vida com outras pessoas e mudar a vida das pessoas. É simplesmente você chamar para conversar, falar do dia a dia, não precisa chegar a falar, a Bíblia diz, não precisa chegar com essa forma mais drástica de confronto. Mas converse com a pessoa, vá falando sobre seus princípios cristãos, sobre sua vida cristã, sobre suas experiências. Por isso que nos dias de hoje é tão propício, porque o que o cristão está fazendo? Ele está exercendo sua fé, sua esperança, seu amor, a sua convicção no Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. E simplesmente conta essas experiências para a pessoa. Tenho certeza que se você contar a experiência para alguém que está aflito, ela vai olhar diferente, ela vai se sentir impactada. Falando, por que essa pessoa, por que esse meu amigo, esse meu colega está no meio de tudo isso, está com uma esperança tão intacta, feliz, convicta, né? está feliz, não está preocupado. E isso vai ser o suficiente para Deus começar a fazer a obra na vida dela. Então, que a gente venha quebrar esse tipo de pensamento, preciso ir para longe, eu não posso ministrar na vida de alguém porque não faço nada na igreja, não sou ninguém, não fiz teologia. Você lê a Bíblia, você tem experiência com Deus, isso é o suficiente para você ministrar na vida de alguém. E suas próprias experiências já são algo que pode mudar a vida das pessoas.
Assim como muitas das vezes as pessoas, às vezes que até menos você espera, vai fazer o mesmo com você. Então não se limite só porque nós estamos em reclusão. Use todas as formas possíveis para continuar levando essa palavra, para continuar pregando as boas novas e a volta de Jesus. Isso. Você falou dos testemunhos aí, né? Infelizmente, citando nesses momentos que a gente acontece aí, você vê muitos cristãos, né, que se dizem cristãos aí, dando mau testemunho na própria rede social. Vixe. Você vê quantas pessoas, em vez de dela transmitir a bendita esperança, transmitir a esperança para as pessoas, elas são o quê? Pessoas que levam o que realmente o contrário. Leva o contrário. Você vê, puxa vida, mas fulano não era um cristão, fulano não servia a Deus, mas com as atitudes dela, às vezes, numa rede social, ela acaba com tudo isso. Com tudo, né? Então vamos fazer o quê? O contrário. Puxa vida, você está nas redes sociais, então tem um versículo que fala, né, que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Então, puxa vida, do que o seu coração está cheio? Se o seu coração estiver cheio com a palavra de Deus, se o seu coração estiver cheio de amor, se o seu coração estiver cheio com a esperança, com a fé, automaticamente você vai fazer o quê? Vai viver isso. Agora, se você estiver vazio, você está precisando se alimentar, você vai jogar o quê? Jogar lixo. Tem pessoas aí que ela usa a rede social, infelizmente vai jogar lixo. E aí as pessoas aí, em vez de ajudar muitas pessoas, está trazendo o quê? O contrário, trazendo desespero, trazendo a pandemia realmente, pessoas aí que está fazendo o quê? Deixando o viver realmente com a família e vivendo o que? Total desespero, sem fé, sem esperança, sem amor. Isso aí é prejudicial. Então vamos aproveitar, como o Márcio falou aí, se está nessa situação, Deus permitiu. Nossa, mas Deus permitiu uma pandemia, Deus permitiu uma catástrofe dessa? Não, Deus permitiu o quê? Das pessoas se ficaram o quê? Pensar um pouco no meu eu, viver ali um momento com Deus, um momento com a palavra, um momento de realmente eu transmitir o meu amor, a minha fé para as pessoas, ali vivendo realmente o momento ali com você e Deus. Porque muitas pessoas estavam pensando, como o Márcio falou aí, pensando no dia a dia, pensando na correria, pensando em tudo, mas não pensava o quê? Não pensava em Deus. Pensava em tudo menos em Deus. Isso aí é a falta de esperança, a falta de amor, a falta de fé. Isso aí entristece muito o coração de Deus. Realmente a palavra de Deus fala assim, né? Deus falando que os meus olhos, ele está ali procurando. Procurando quem? Aquele que exerce a fé, aquele que exerce o amor, aquele que exerce a esperança. A esperança em quem? Um futuro melhor, uma confiança em Deus. Como o Márcio disse ali, quando as pessoas ali no Velho Testamento, eles iam para a batalha, às vezes vinham ali, tinham milhares e milhares de soldados, mas eles tinham o quê? A esperança de que ia vencer. Se eles pensassem no atual, no dia a dia, ali na convicção, eles desistiam. Não, mas eles tinham aquela esperança que a vitória viria e viria, né? E venha, né? Não é uma falsa esperança, porque a esperança dele estava ilibada em Deus. Em Deus. Ele não esperava nos soldados que ele tinha, ele não esperava nos seus assessores, a esperança dele vinha em Deus. É o que a gente vê hoje. Hoje, muitas pessoas acabam se frustrando porque acaba depositando sua esperança no ser humano. O ser humano. Vê a pessoa acaba depositando sua esperança no seu líder, no governo, acaba a sua esperança no governo, acaba depositando sua esperança no pastor. Irmãos, e somos suscetíveis a falhas. Somos suscetíveis a erros, entendeu? Que você acaba depois se frustrando por algo que foi frustrado, que você pensou, que você acreditou, que você botou a sua esperança, né? Toda a sua esperança naquela ocasião e acabou sendo frustrado. Por quê? Porque você depositou em seres humanos. A partir do momento que você deposita a sua fé, né? A sua fé acumulada com a sua esperança que algo venha acontecer, vai dar certo. Foi o que aconteceu na época, né? Na época dos grandes reinos, das grandes batalhas que nós vemos lá na igreja, no início de tudo, né? As perseguições que se seguiam. Davi mesmo foi um, Josafá foi outro, Ruth, né, foi outro. Então, quer dizer, a gente vê muitos, né, a própria travessia do povo, né, até só foram 40 anos. 40 anos só? Mano, 40 anos não são 4 dias, não são 4 dias. Agora imagina o tanto de dificuldades que eles enfrentaram pelo caminho. Quantos não pensaram em voltar para trás? Quantas murmurações não surgiam? Tirou a gente de lá, onde a gente era escravo, mas tinha o que comer, a gente tinha onde morar e agora estamos aqui, né? Muitos deixou a esperança que foi depositada. Quando
deu início ao êxodo, né? Quando deu início à terra prometida, muitos deixou aquela esperança ser tão abalada que era para ser coisa de dias, a travessia deles, né? Foi para anos, né? E aqueles que murmuraram, aqueles que tiveram a sua esperança, que têm sua esperança, né, de conquistar a terra prometida, não conseguiram chegar. E muitos ali ouviu os outros. O que reforça, né? Porque eram toda uma multidão que ouviram alguns que trouxeram uma palavra negativa. E realmente ali a gente vê o efeito de que as nossas palavras, sejam elas positivas ou negativas, tem poder. Tem poder, isso aí mesmo. Entendeu? Ali a pessoa não se deixaram de ver a terra prometida, porque deu ouvido a poucas pessoas. Né? E que você nessa manhã não venha, né? Não venha. Não venha fazer parte desse hall de pessoas que acaba depositando a sua esperança, né, em seres humanos, em matérias, em materiais, né, em coisas físicas desse mundo que irá passar, né? Porque a nossa alegria é lógico que você tem se você vê os seus entes queridos alegres, é bom, é gostoso. Você ter um convívio familiar, um ambiente legal, né, é gostoso. Você ter um emprego onde você chega, se sente bem, é gostoso. Irmãos, mas nem tudo é flor, né? Nem tudo é maravilhas. Às vezes dentro do lar de alguma pessoa não tem todo esse mar de rosas que tem em outro, né? Mas ali você tem a esperança que Deus está cuidando, que Deus está zelando, no momento certo vai vir a bonança. Amém. Às vezes no serviço, muitas vezes a pessoa acaba indo arrastada, porque é um serviço que acaba desgastando em si a pessoa, e ela não tem a esperança que aquilo vai melhorar, né? Em vez dela depositar a esperança dela em Deus, que Deus vai fazer algo que venha mudar ela de posição, mudar ela de setor, mudar ela de cargo, não, ela só murmura. De novo vou ter que ir para aquela empresa, de novo vou ter, entendeu? Então que você venha ter ciência, venha ter consciência, que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu íntimo, no seu coração, para que você venha confiar mais em Deus e depositar a sua esperança nele. É verdade, porque a única certeza que a gente vai ter é que Jesus vai voltar. Amém. Então essa é a única certeza. E o restante? O restante é confiança. Confiar em Deus. Esperar em Deus. Então você espera em Deus, confia em Deus, com a palavra, bombardeia sua mente com atitudes, com pregações, com hinos, com louvores. Está difícil ali, está complicado, vai para o seu quarto orar. É o momento de você e Deus. Esquece os políticos, esquece as mídias, esquece o homem. É você e Deus. Ah, Cid, mas falar é fácil. Não, o Márcio falou, não é fácil. Não está fácil para todo mundo. Todo mundo está no mesmo barco. Então não está fácil. Aí você vai buscar o como? Você vai buscar o quê? Na palavra. Na palavra de Deus. É o que vai te trazer. É o manual, né, irmãos? É o manual do crente. Entendeu? Ali você vai encontrar. Tudo relacionado à vida do cristão. É um manual onde vai te direcionar onde você deve seguir, como você deve agir, como você deve proceder, né? Isso. Eu preciso tomar uma decisão, tá aqui, ó. O manual para você achar a resposta. Preciso de uma resposta, tá aqui, né? Isso. Preciso tomar uma atitude, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito do trabalho, seja ela no âmbito que seja, tá aqui, ó, o manual para você encontrar as respostas, né? Que você venha buscar a resposta na palavra de Deus e não em conversinha de roda, né? Em roda de conversa. E que a gente seja portadores de boas novas, né? Amém. Não seja portadores de maldições. Nesse momento, nesse período que nós vivemos, irmãos, é lógico que o assunto hoje, né, tudo que fala é decorrente do que estamos passando, mas isso vai passar em nome de Jesus, né? Que nós viemos agir diferente. Isso. Né? Eu mesmo procuro já desfocar um pouco e voltar para a palavra de Deus, mostrar para a pessoa que está trazendo aquela palavra. Não, você viu o que aconteceu? Você viu? Irmãos, Deus está cuidando de tudo. Tenha fé. Entendeu? Eu tenho a esperança que isso daí é rápido, é próximo. Né? Se Deus está permitindo que nós passamos por essa tribulação, porque nós vamos passar. As coisas boas não vêm para o crente, não vêm para o ímpio. As coisas ruins também. Então nós temos que passar. Qual que é a diferença? Que nós iremos passar. Nós temos a esperança, né, firmada em Deus, que nós vamos atravessar. Amém. O que nós não podemos é permanecer. Né? Às vezes...
até o pastor sempre comenta, né? A pessoa entra na tribulação e ela permanece. De repente, irmãos, essa crise já passou e você ainda está Tá nela. lá ainda. Né? De repente já passou, já foi embora, as coisas voltou e você ainda está nessa crise ainda. Por que você está nessa crise? Porque você está alicerçada, né, no ser humano, você está alicerçada no seu eu, né? E a partir do momento que você estiver alicerçado na palavra de Deus, com certeza você vai passar e não vai nem perceber. Isso que eu espero em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Uma passagem que reforça bastante esse conceito é a passagem que estavam os discípulos passando pela tempestade de Jesus no barco. Isso. Porque, assim, a Bíblia ali é bem clara, Jesus estando no barco não impediu deles passarem pela tempestade. Tiveram que passar. Eles passaram por aquilo e Jesus estava com eles e no momento oportuno, no momento correto, Jesus se levantou e acabou com a tempestade. E assim eu creio que vai ser na vida de todos nós. Amém. E assim, a gente está passando por esses tempos, a gente tem que manter Jesus no barco. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. A gente não deve se preocupar com a tempestade em si. Ela está afetando a nossa vida, tá? Mas a nossa maior preocupação tem que ser manter Jesus no nosso barco, nas nossas casas, nas nossas vidas, para que no tempo certo ele venha se levantar e acalmar essa tempestade. E outra coisa que eu estava falando sobre a volta de Jesus, eu lembrei da passagem das 10 virgens. Porque hoje em dia a gente fala, nossa, preciso pensar o tempo todo na volta de Deus, na volta de Deus, na volta de Jesus, na volta de Jesus, que Ele logo voltará. Mas eu meditando um pouco nessa passagem, eu percebi que tantas preparadas como as não preparadas, elas adormeceram. O que eu entendo com isso? A gente tem sim que se preparar, a gente tem que estar ali todo dia em uma vida de consagração, uma vida de santificação, leitura, jejum, oração, para que quando Jesus voltar, a gente esteja preparado. O que eu entendo que até nós, cristãos, como aqueles que não são cristãos, todos vão ser pegos de surpresa com a volta de Jesus. Por isso que muitas das vezes eu ficava me questionando, nossa Deus, às vezes eu passo uma semana, 2 semanas e eu não lembro da volta de Jesus, eu esqueço da volta de Jesus. Mas o que mais importa, né, é a gente pensar todo o tempo na volta de Jesus, a gente se preparar para a volta de Jesus. Isso. E uma das coisas que acompanha junto à preparação é justamente a gente levar a palavra, as boas novas, a esperança, para que outros se preparem. Porque, que nem o Márcio ressaltou, o cristão genuíno, ele não é um cristão que ele guarda as boas novas para você. Assim como a igreja primitiva levou as boas novas a toda a nação até chegar em nós, eles dividiram aquilo que eles tinham por esperança. Eles se preparavam para a volta de Jesus, mas compartilhando. Assim nós temos que ser. A gente não sabe a hora, não sabe o dia, só Deus, só o Pai sabe. Mas a gente tem que se preparar todos os dias e também compartilhar essas boas novas, para que aquele nosso irmão, nosso parente, nosso amigo também possa se preparar, para que nós todos possam subir. E então, nesses dias atuais, o que a gente deve se preocupar não é tipo todo tempo ficar falando da volta de Jesus, mas preparar o nosso irmão para a volta de Jesus. É falar, nossa, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não, se conserta. Tenha uma vida com Deus, se prepare, Ele vai voltar, mas se prepare, porque falar da volta de Jesus não faz o irmão se preparar, não faz nossos colegas, nossa família se preparar, porque Jesus vai voltar independente, as pessoas já sabem disso, as pessoas entendem isso, as pessoas têm compreensão disso, mas se elas não se preparar, nada sabe ela ter o entendimento que Jesus vai voltar. E eu entendo que a nossa função como cristãos é levar justamente essa palavra, para que eles se preparem. Não simplesmente chegar na vida, eu já passei por essa fase de chegar na roda de amigos, muitos deles não conheciam Jesus, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e nada mudou na vida deles. Só que quando eu percebi que não é anunciar a volta de Jesus, mas preparar os outros para a volta de Jesus, essa é a nossa função como cristão, comecei a ver mudança na vida das pessoas, a vida das pessoas ao meu redor, dos meus amigos, dos familiares, e é isso que nós como cristãos temos que fazer. A boa esperança, ela é fundamentada justamente nisso, da gente compartilhar e exercer na vida das outras pessoas aquilo que nós estamos exercendo, aquilo que a gente estamos buscando. Amém. Só para, né, eu vejo assim, né, para a gente, já
entrando já nos momentos finais, né? A nossa live já está se caminhando para o fim. O tempo é muito rápido, né? Os temas que a gente escolhe, a gente acaba, às vezes, tentando diminuir ao máximo, e nem tudo que às vezes a gente coloca, a gente consegue estar passando para os irmãos, né? Mas eu vejo que o principal da esperança, né? Para a gente encerrar aqui, já vou passar para vocês dar considerações finais, é a vida eterna. Amém. Sem esperança, não tem vida eterna, né? Porque é algo que a gente está esperando acontecer desde o meu nascimento. Qual foi o meu nascimento? Desde quando eu me converti. A partir do momento que eu me converti, a partir dali eu tive um novo nascimento, eu tive uma nova vida em Cristo Jesus. A partir dali eu creio na morte de cruz, eu creio na ressurreição, eu creio, tenho esperança na volta de Jesus e tenho esperança na vida eterna. Esse é o caminho do crente, esse é o caminho do cristão verdadeiro, aquele que serve, né? A gente fala crente são todos aqueles que creem em Deus, né? Mas eu falo assim na essência do cristão genuíno, cristão lavado e remido no sangue de Jesus, né? É você fazer tudo isso, passar por esse período que aqui, irmãos, é passageiro. Puxa vida, a gente passa, às vezes você conversa com pessoas que têm medo da morte. A morte para o cristão é ganho. A morte para o cristão, às vezes esses 20% é a alegria que você tem com o filho, a alegria que você tem com a esposa, a alegria que você tem com os irmãos, mas 80% é dificuldade, né? 80% é tribulação, é luta, né? E nós temos que ter essa esperança da vida eterna, que lá na glória não vai haver sofrimento, não vai haver choro, vamos viver eternamente. Não adianta nada a gente passar 30, 40, 50, a Bíblia fala que até os 70 anos, aqui 70 anos é pouco demais, é muito curto, entendeu? Aqui é passageiro, agora é a vida eterna, né? Então eu vejo assim que você venha ter, de tudo que a gente falou, mas que você venha ter a esperança na vida eterna, né? Aquilo que está guardado para nós, o que nos espera, né? Que você, assim como nós, venha permanecer firme, venha permanecer constante, venha permanecer inabalável, né? E tendo essa esperança, né, da vida eterna, para que saímos dessa aqui para uma melhor, em nome de Jesus, né? Sei que as dificuldades às vezes acaba tirando um pouco o ânimo dos irmãos, acaba tendo um pouco de dificuldade, né? Acaba abalando, mas que você permaneça firme, né? Em breve estaremos com os cultos novamente aí, para a gente estar. A gente sente essa falta de comunhão entre os irmãos, né? Não é você vir só na igreja, né? É tudo um ritual, né? É tudo você vir, né, conversar com o irmão, perguntar como foi a semana dele, como foi o dia dele, porque é uma oportunidade, irmãos, que a gente tem, porque às vezes um mora de um lado da cidade, outro mora do outro lado da cidade, os afazeres do dia acaba fazendo que o dia passe tão depressa, e às vezes você entra aqui na igreja, Deus te usa de uma certa forma para você trazer uma palavra para o irmão que estava precisando, né? Não precisa ser o pastor, né? Não precisa ser o pastor ser incumbido de levar uma palavra. Se Deus te usar, não se furta, tá? Não se furta. Se Deus te usar de você levar uma palavra para aquela pessoa, não se furte, não deixa, isso é coisa do pastor, isso é coisa dos líderes, isso é coisa... Não. Se Deus te usou, você é capacitado para isso, né? Se você está debaixo da graça, o Espírito Santo vai te usar e vai te conceder graça para que você venha trazer palavra. Às vezes aquela pessoa passou por um momento difícil, né, de tribulação, né? E é isso que a gente acabava fazendo aqui, não percebia assim. Isso, Você sabia? Né? Olha, irmãos, olha o que foi preciso acontecer para que a gente venha valorizar a comunhão entre os irmãos. Porque eu vejo assim, porque eu vejo que tanto eu era abençoado, que por muitas vezes eu estava passando por certos problemas, que às vezes a pessoa vinha trazer uma palavra de conforto, e aquilo me satisfazia, mas eu não percebia, irmão Cid, que hoje faz falta. E a gente assim, só dá valor quando perde. Só dá valor quando perde, né? Eu vejo assim, quantas pessoas vão perder os cultos aí por bobeira? Tô cansado, às vezes vinha um motivo bobo, ficava em casa, mas hoje a gente vê, só dá valor quem perde. A gente vê a dificuldade, a necessidade. E às vezes as coisas, irmãos, vinham acontecendo tão no automático,
que a gente não percebia. Percebia. A gente não percebia que a gente levava uma palavra para certas pessoas que estavam precisando, porque a hora que você começava a falar, a pessoa se abria para você, mas é tão natural, tão normal. Às vezes as pessoas vinham falar de alguma coisa que você estava passando e você aceitava, mas é tudo natural, é tudo normal, e que hoje acaba fazendo falta. Né? Que nós possamos voltar mais firme, mais abundante, mais temerosos da presença de Deus, né? E que voltemos logo, em nome de Jesus. Irmão, quais são suas considerações finais para a gente encerrar? Então, em relação à esperança, ressaltando o que o Márcio disse, é justamente a gente exercer essa esperança, mas também não manter só essa esperança para a gente. Divulgue essa esperança, propague a esperança, a fé, o amor, ele é contagiante. Da mesma forma que as notícias ruins são, esses três também são. Então, exerça esses três, propague essa esperança para sua família, primeiramente, para o seu lar, porque o seu lar, eu acho que é o lugar mais importante de você manter todo mundo unido na esperança, na fé e no amor, mas também para as outras pessoas. E não deixe em nenhum momento, que nem o Sidney também já ressaltou, de ler, de ouvir louvores, de orar, de jejuar, para que a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor continue inabalável. Amém. E nós sejamos portador de boas novas, sabe? Que nossa boca, que nosso dedinho ali, ó, seja portador de boas novas. Não vamos agir como uma multidão, né? Agir no automático ali, de clicando, compartilhando só notícias ruins, trazendo a desesperança, trazendo desespero para as pessoas. Vamos ser portador de boas novas. Vamos postar mensagens legais, mensagens que edificam, postar um bom dia, uma boa tarde. Mas isso aí é automático. Não, isso aí tem pessoas precisando. Precisando, com certeza. Pessoas precisando do seu bom dia, do seu como é que você está, como é que vai. Isso aí, vamos ser portadores de boas novas. Amém? Amém. Estamos aí encerrando essa live. Eu espero aí que os irmãos tenham tirado consigo, quem está assistindo ao vivo, quem vem assistir, tire o melhor proveito do que foi falado, analise bem, pense bem, não vamos deixar nos abalar pelos momentos que estamos passando. Os nossos antepassados passaram por situações iguais, semelhantes, até piores do que aqui estamos passando, mas o que importa é que nós vamos vencer. Amém. A fé que move meu coração alimenta a minha esperança, que nós iremos vencer em nome de Jesus. Amém. Tá, ok? A gente vai agora já partir para a oração. Vamos orar para a gente encerrar. Já de antemão, eu queria agradecer ao irmão Wellington, que Deus te abençoe grandemente por ter aceitado o convite. Tá, irmão Sidney, prontamente liguei para ele e falei, não, estamos juntos, vamos lá. Agradeço mesmo de coração, que Deus venha continuar abençoando a vida de vocês ainda mais. Tá? Agradeço os irmãos aqui da técnica aqui, que se deslocaram do seu lar, domingo de manhã, muitos aí estão babando no cobertor, eles estão aqui, proporcionando esse momento para a gente poder estar tentando trazer a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Tá? Agradecer ao pastor Hélio, pela confiança que foi a nós depositados, a pastora Meire, o seu filho Davi e todos os irmãos, os irmãos que a gente está sentindo muitas saudades, em breve estaremos aqui novamente, estaremos congregando, estaremos em comunhão, e para você que estiver assistindo esse vídeo, se estiver assistindo essa live mais tarde, que seja, e assim que voltar, quiser vir fazer uma visita, as portas aqui da congregação sempre vão estar abertas para vocês, tá ok? Nós estamos localizados aqui no bairro Jardim Recanto Alvorada, fica ao lado do bairro do Santina, Gustavo Pessinini, ao lado da Caixa d'Água, na rua Vilfredo Tetes, 1140. Temos sempre cultos de oração às segunda-feiras às 19h30, temos culto às terça-feiras às 19h30, aos sábados às 19 horas e aos domingos Escola Bíblica Dominical, onde nós dividimos em classe, com as idades faixa etárias, e passamos estudos específicos para cada classe. Agora, nesse momento das lives, estamos passando os assuntos gerais para que venha atingir toda a sua família. E fica aí o convite, assim que quiser, nós fazemos parte da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, tá ok? A gente já faz isso. Vamos orar para a gente encerrar.
Pai querido, Pai amado, Pai todo-poderoso, que o Senhor agora nesse instante, Pai, visite cada irmão em sua casa, aquele que não tem mais esperança, Senhor, aquele que perdeu a sua esperança, que ele venha ser renovado pelo Teu Espírito Santo, que ele venha ser visitado pela Tua glória, pela Tua graça, Senhor, que a bendita esperança, Senhor, venha estar firmada em seu coração, que a bendita esperança, Senhor, venha estar, Senhor, alicerçado na sua família, na sua casa, que a volta de Jesus está breve, está às portas, Senhor, que o Senhor venha estar renovando de uma forma toda especial, Deus, abençoa eles, ó Pai, seja em todas as áreas, material, seja na área física, seja na área financeira, seja no convívio familiar, no convívio do trabalho, no convívio da escola, no convívio da igreja, Senhor, o Senhor abençoa de uma forma toda especial, Pai, que essa esperança venha estar cada vez mais vivificada, que ela venha estar mais alicerçada, que ela venha estar mais presente na vida dos irmãos. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.